Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Uma Talks. Eu me chamo Lara Matheus e estarei apresentando um espaço que criamos para discutir medicina, carreira médica, tecnologia e outros caminhos que estão surgindo dentro desta profissão. A medicina, ela está passando por mudanças importantes, como, por exemplo, novas tecnologias, novas demandas, também novos desafios para os médicos. E hoje nós vamos conversar justamente sobre esse cenário e também entender o porquê destas mudanças e falar sobre oportunidades na profissão. Eu tenho o prazer de ter conosco, compartilhando toda a sua experiência, Dr. Diogo Barbosa. Ele é gestor de negócios do grupo Fleury, sócio UMA, também radiologista com formação em São Paulo e na Universidade da Califórnia, pós-graduado em longevidade saudável, endocrinologia clínica e metabolômica. Um prazer ter você conosco, doutor. Um prazer todo meu, obrigado pelo convite. Vamos ver se eu consigo contribuir aqui para esse conhecimento. Com certeza. Doutor, eu quero começar perguntando, já vou direto ao ponto, sobre a transformação da profissão. No seu ponto de vista, com a vasta experiência que o senhor tem na área, me diz, como você vê o futuro da medicina no Brasil de uma forma geral? A medicina tem mudado muito. Por coincidência, esse ano eu estou fazendo 25 anos de formado. Tá? Parabéns! Eu venho de uma família de médicos, então quando a gente vai avaliar, eu vou fazer um histórico pessoal, a gente via que lá no começo era uma profissão muito mais voltada para homens do que para mulheres e de um acesso muito difícil. Eu entrei na faculdade em 1996, no Espírito Santo, e aí já era um pouco mais acessível para as pessoas, para os estudantes de um modo geral, mas ainda era um vestibular muito concorrido, um vestibular difícil, com custo relativamente significativo. Agora, se a gente for avaliar hoje, a medicina mudou muito, né? O que antigamente era uma dificuldade a entrada na medicina, hoje facilitou um pouco porque a gente tem muitas escolas de medicina, né? Ainda tem uma barreira muito grande para a medicina, que é o custo da própria faculdade, então é um custo alto, tanto da mensalidade, quanto da manutenção, quanto dos livros, né? Mas hoje já é um pouco mais acessível para mais pessoas que têm essa condição de pagar, seja particularmente ou pegar um financiamento, um FIES, coisas nesse sentido, né? E hoje a gente vê uma mudança, inclusive, de gênero. Hoje existem mais mulheres fazendo medicina do que homens. Então, durante este período, a medicina mudou bastante e eu acredito que ainda vai mudar. E vai mudar principalmente por questões demográficas, por questões sociais, por questões de mercado e por questões de oportunidade. Inclusive, aí a gente vai falar um pouco sobre a inteligência artificial, né? Sim. É interessante que tu começou falando que tu vem de uma família que é de médicos, né? Que são de médicos. E me conta quem? Seu pai, sua mãe? Na minha família, o pessoal tem pouca criatividade. Ou é médico ou é dentista. Então, a grande maioria da minha infância foi em conversas de médicos. Meu pai é médico, meus tios são médicos por parte de pai, parte de mãe. A família da minha mãe toda ou é médica ou é dentista. Então, eu tenho alguns primos médicos. Então é bem comum isso na minha família e eu acredito que de forma direta isso influenciou para a minha escolha. Que legal! E doutor, então, a medicina ela está passando por mudanças importantes, né? E o perfil do médico, ele também está mudando? O que o senhor acha? Eu acredito que sim. Eu acredito que a medicina antigamente, como eu falei um pouco mais cedo, era uma profissão muito mais voltada para homens, né? E isso está mudando, acho que todas as profissões de uma forma geral no Brasil, o que eu considero muito bom porque como a medicina tem muito uma questão de emoção, de relação com o paciente, eu acho que esse toque feminino traz algo que engrandece muito a medicina nessa questão, né? Eu acho que a relação da mulher, né, é uma relação um pouco mais emocional do que o homem, que é mais racional, na maioria das vezes, claro. E esse é apenas um dos motivos que eu acho que a medicina está modificando bastante, né? Os outros motivos eu acho que a gente vai discutir um pouco, mas passa muito por questões de oportunidade, por questões de mercado e evolução tecnológica. Tem que criar esse laço, né? Uma relação humana com o paciente, né? É claro que algumas especialidades mais do que outras, né? Mas a gente costuma dizer dentro da medicina que um dos passos fundamentais para o sucesso, seja ele diagnóstico, terapêutico, é uma coisa que a gente chama de relação médico-paciente.
Essa relação médico-paciente é uma afinidade ou um rapport, que é a confiança do paciente no médico e a relação de proximidade e humanidade do médico com o paciente. Então, é fundamental. Exatamente, muito bem. Bom, vamos lá. Falando sobre residência médica, eu quero saber mais a fundo, o senhor me fala, tá? Formação médica e o gargalo de residência. Como está hoje a oferta de residência médica no Brasil? Isso é uma das grandes mudanças do perfil médico. Tá? Então, na medicina, a gente faz 6 anos de medicina e quando a gente acaba a medicina, apesar de achar que 6 anos é bastante tempo, tá? E a gente sai da medicina como generalistas. A gente não sai como clínico geral, é generalista, porque clínica médica é uma residência. E o que é uma residência? Uma residência é mais um período aí de 2, 3, 4, até 5 anos em que esse estudante ele se especializa numa área de interesse da qual ele passou. Então existem das mais variadas, desde as cadeiras cirúrgicas para as cadeiras clínicas, tá? Mas é uma outra prova, é um outro processo seletivo, onde o cliente, o estudante que entrou na residência médica, ele tem mais um treinamento para ficar específico numa área. Na minha época, por exemplo, na época do meu pai, que é médico, você podia optar por uma residência ou não, porque como tinham poucos médicos, você tinha espaço para generalistas. Na minha época já era um pouco mais difícil. Era bem comum quase todos os alunos quererem fazer a residência médica para ter uma diferenciação. Só que, como eu estou falando que eu estou formado há 25 anos, nestes 25 anos houve um gap muito grande. Por quê? Aumentaram muito as escolas de medicina. Então, hoje a gente tem muito mais alunos fazendo medicina do que a número de vagas de residência médica. Então, se a gente for pegar uma estatística do ano passado, se eu não me engano, a gente tem hoje em torno de 520 mil médicos ativos no Brasil, certo? E a gente tem em torno de 55 a 70 mil vagas de residência. Então já existe um gap muito significativo. E se a gente for avaliar a curva temporal de crescimento de estudantes de medicina e de residência médica, a gente vai ver que essa curva aumenta muito mais. Sim, Daqui a 10 anos a gente vai ter 120 mil médicos, 1 milhão e 200 mil médicos formados em 2035, hoje a gente tem 520, a gente vai ter 1 milhão e 200, vai dobrar, mais do que dobrar. E as vagas de residência, pelas previsões que a gente está tendo, vão subir de 10% a 12%. Então, quando a gente está falando de um intervalo temporal pequeno, que é um intervalo temporal de 10 anos, visto que o médico demora 6 anos para se formar, a gente vai ter o dobro de médicos ativos que tem hoje, com 10% a mais de residência. Então, hoje já não tem residência para todos os médicos e daqui a 10 anos essa diferença vai ser muito maior, por essa estatística que eu acabei de te passar. Que bom. E existem novos caminhos também. Esse, na verdade, é um cenário de especialização, né? Isso já era um novo cenário de especialização. E existem novos caminhos para esses médicos? Existem alguns caminhos que, como a residência é algo mais formal, que leva mais tempo, ela é mais difícil de ser aprovada ou de ser construída. Então, o que está acontecendo hoje, existem algumas especializações, né? E existem algumas pós-graduações. Então, parte destes médicos que hoje não vão conseguir ter a residência, ou eles podem ir fazer esse tipo de especialização / pós-graduação, e alguns vão optar por ir direto para estes cursos, visto que hoje cada vez mais a gente tem cursos de qualidade liberados por MEC e que tem um conceito um pouco mais direcionado para a prática clínica. Então, ao invés de passar toda uma formação, eu, por exemplo, eu fiz 6 anos de faculdade e fiz 6 anos de residência. Então eu fiquei 12 anos para começar a trabalhar de forma objetiva, como todo mundo aí, de segunda a sexta. Então foi um tempo muito grande e muitas pessoas hoje não vão ter essa capacidade de dedicação. Então esses cursos acabam pegando essa lacuna de muitos médicos e pouca residência e pessoas que querem ter uma boa formação com menor período de tempo.
No teu caso, doutor, é especializado em ultrassonografia geral. No meu caso, eu fiz residência em radiologia. Radiologia. E dentro da radiologia, uma das cadeiras é ultrassonografia. Ah, legal. E aí eu fui fazendo subespecializações dentro da radiologia. Aí eu acabei me subespecializando na radiologia músculo-esquelética. E aí eu passo em toda a cadeira de radiologia, ressonância, tomografia, ultrassom, raio-x, só que da cadeira de músculo esquelético. Então eu sou um subespecialista. Que abrangente! Quanto conhecimento! Que legal! Bastante estudo. Sim. E agora vamos para um novo tema aqui, tecnologia na medicina. A gente sabe que a tecnologia está mudando muito as profissões, né? Isso também. E as pessoas estão tendo que se readaptar às profissões. E eu quero saber, no seu ponto de vista, né, como a inteligência artificial pode influenciar o dia a dia do médico. Esse é um tema recorrente, inclusive eu fiz algumas palestras a respeito de inteligência artificial e eu fiz algumas palestras, até a convite da UMA, para estudantes de medicina. E é interessante a gente perceber que talvez seja a tecnologia mais disruptiva do dia a dia do médico. É lógico que a medicina ela evolui muito com tecnologia. Então, se a gente for ver, hoje o ser humano e o médico, né, nas suas mais variadas especialidades, ele consegue fazer coisas inimagináveis até 25 anos atrás. É impressionante o quanto o ser humano evoluiu. Mas ele evoluiu principalmente numa tecnologia de desenvolvimento de aparelhos, de desenvolvimento de técnicas, de desenvolvimento de medicações, o que ajudou muito. A inteligência artificial ela é diferente de tudo isso, né? E a gente sabe disso porque não é só na medicina. Em qualquer área é impactada hoje de forma direta com a inteligência artificial. Mas onde eu acho que vai ser o principal papel da inteligência artificial, pelo menos no curto prazo. Porque o trabalho médico, ele não é só com o paciente e ele não é só em contato direto ou fazendo cirurgia, etc. Existe também uma parte burocrática. Existe uma parte de análise de dados, existe uma parte de comparação com base de dados. Então eu acho que a inteligência artificial já está muito eficiente e ela é muito capaz de fazer com que o médico perca menos tempo nessa questão burocrática e com isso ele consiga ter mais tempo para estudar, consiga mais tempo para atender, né, e fazer uma medicina de forma mais assertiva, principalmente. Sim. Porque a inteligência artificial traz muito esse tipo de informação. Né? Mas, doutor, não dá para substituir o médico, né? Porque a gente já viu que muitas pessoas estão se consultando, por exemplo, numa das ferramentas de software ChatGPT, e consultando ali como se fosse médico. Então, a minha pergunta é, aí ela pode substituir o médico? Eu acho que essa é uma pergunta que gera um pouco de confusão. E aí eu vou tentar explicar para vocês. Por favor. Da forma que eu entendo. Tá? Quando a gente fala assim, a IA vai substituir o médico, parece que você não vai conversar mais com a pessoa médico e tudo vai ser feito por um aparelho. Eu acredito que no curto, médio prazo isso não vai acontecer. Tá? Mas eu acredito que a IA vai fazer o seguinte, como eu falei com vocês, essa questão burocrática, essa questão chata, essa questão que leva tempo e é menos raciocínio clínico, ela vai acelerar. Então o médico vai ter um tempo de ganho. Tá? Como ele tem esse ganho de tempo, este ganho de tempo vai poder permitir que ele atenda mais, que ele opere mais, que ele veja mais pacientes. Sim. Se isso for verdade, que é o que já está acontecendo, a gente vai precisar de menos médicos para a mesma quantidade de pacientes. Então, uma clínica, vou dar um exemplo, uma clínica que tem 10 radiologistas, pode ser que num curto ou médio tempo, ela não precise dos 10. Ela vai precisar aí de 4, 5, 6 radiologistas. Se ao invés de 10 eu tenho 6... 4 não vão ser necessários. 4 foram substituídos pela inteligência artificial? Mais ou menos, se você for pensar em um ponto de vista numérico. Então, eu acredito que no curto prazo, a IA vem para ajudar o médico. Principalmente nisso que eu falei, né, na questão de dados, né, processamento de imagens, por exemplo, e vai fazer com que o médico fique mais produtivo. Como o médico é uma pessoa pensando em negócio, como o médico é uma pessoa, geralmente um PJ, né, ou o médico ele ganha por produção,
Esses médicos que ficarem mais produtivos, que estiverem usando IA de uma forma adequada, eles vão ganhar produtividade, com isso eles podem ganhar remuneração. Mas, ao invés de 10, se eu precisar de 6, 4 médicos vão ter que se reposicionar de alguma forma. Sim. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que no curto e médio prazo não vai ter a troca do ser humano pela máquina. Sim. Mas, em compensação, o médico ficando mais produtivo, a gente vai precisar de menos médicos, o que pode se tornar um problema, visto que a população não cresce na mesma velocidade de ganho de produção do médico. Mas ao ponto de substituir, não, porque, pelo meu ver, assim, o médico ele precisa estar presencialmente com o paciente por consulta, né, pra ver como que a pessoa tá, enfim, nesse sentido, né? Me explica, doutor, por favor. Eu vou te dar um exemplo. Em 2025, na Arábia Saudita, criaram a primeira clínica sem médico, tá? E que já está em funcionamento. Então, é uma clínica voltada para patologia pulmonar, tá? O paciente chega nessa clínica, ele responde questionários por via um iPad, alguma coisa assim, um tablet. Esses questionários são analisados por inteligência artificial. Caso precise de mais alguma informação, ela pede a informação, o paciente responde. Beleza? Este questionário, junto com os dados do paciente, de idade, gênero, etc., mais resultados de exames laboratoriais e exames de imagem, eles são avaliados por uma inteligência artificial. Tá? Até então não teve contato com o ser humano. Sim. Eles são avaliados por inteligência artificial. A inteligência artificial dá hipóteses diagnósticas, dá um diagnóstico provável e uma conduta. Aí isso vai pela primeira vez para um médico. O médico avalia, se a inteligência artificial tiver ok, o médico concordar, ele assina e o paciente é liberado. Então, nessa experiência do paciente nessa clínica, ela não teve contato com o médico. Já está acontecendo, isso já é uma realidade. E a taxa de assertividade já é mais assertivo do que o contato com o próprio médico. Esse é um exemplo. Agora, a medicina, ela é além de análise de dados, né? Muitas vezes o paciente está conversando com você e você percebe que o problema do paciente não é só dados e não é só uma questão de saúde física. Muitas vezes tem a questão emocional, muitas vezes tem uma questão que precisa, no meu ponto de vista, de um contato humano. Eu acho que isso ainda é insubstituível. Com certeza, mas já dá para perceber os avanços na tecnologia, né? Na profissão, com certeza. Exatamente. Para o longo prazo, eu não saberia te falar para onde a gente está. Ninguém, doutor, ninguém. Então, o médico, ele precisa aprender a trabalhar com a tecnologia, para ele estar por dentro e se especializar, né? Enfim, no trabalho dele tá evoluindo junto com a tecnologia, né? Para não ficar por fora. E agora, falando de oportunidades na medicina, tá? Novos caminhos profissionais. Doutor, dentre esse cenário todo que você comentou, né? Por que você acredita tanto na ultrassonografia? Eu vou dar o exemplo da minha especialidade, que eu sou radiologista. Por favor. Tá? Existem algumas especialidades que vão ser mais impactadas e outras vão ser menos impactadas, tá? Então, e dentro dessas especialidades, algumas subespecialidades vão ser mais impactadas do que outras. Então, vamos pensar na radiologia. Como é que é o trabalho de um radiologista? Eu vou falar aqui por mim, estou lendo aqui um exame de tomografia computadorizada do abdômen, né? Então, eu tenho acesso a vários dados clínicos do paciente, idade, gênero, a história clínica do que aconteceu, o que ele está sentindo, exames laboratoriais, beleza. Todos estes exames eu leio, avalio e coloco aqui no meu HD. Depois eu vou analisar as imagens desse paciente. E aí eu vejo as imagens dele no computador, que já é um avanço de tecnologia, de inteligência artificial hoje, me ajuda a avaliar essas imagens. E depois que eu tenho os dados clínicos, mas a minha percepção da imagem, eu vou no meu HD, né, tudo aquilo do meu banco de dados que eu já estudei, que eu já vi caso, que eu já fui em reunião, que eu já li artigo, e eu vou lá e traço as minhas hipóteses diagnósticas e das hipóteses diagnósticas o meu diagnóstico final.
É assim que é o trabalho de um radiologista. Como poderia ser de um dermatologista avaliando uma lesão de pele, certo? Se você for ver, a IA tem mais capacidade do que eu de analisar um banco de dados clínicos, de avaliar e ser treinada para analisar uma imagem. Sim. E depois, com os dados clínicos e com a imagem lida pela IA, ela vai num banco de dados e consegue ver milhões de casos por segundo. Então é bem possível que a radiologia vai ser impactada de uma forma significativa no médio prazo. Mas dentro da radiologia a gente tem uma subespecialidade que é a ultrassonografia. A ultrassonografia é diferente disso, tá? A ultrassonografia é diferente por quê? Porque quem faz a imagem, pelo menos aqui no Brasil, que é um método super forte, é o médico. Então a gente chama que é um método examinador dependente. Se você for um examinador com pouquíssima prática, pode ser que você faça imagens ou você não consiga avaliar os órgãos do paciente a ultrassom, comparando com um examinador de alta experiência. Então a ultrassonografia, pelo fato de quem faz a imagem e ser um exame extremamente dinâmico, em que às vezes eu preciso que o paciente enche o peito de ar, preciso que ele solte, eu preciso que ele vire para a direita, vire para a esquerda, que ele faça algumas manobras durante o exame, isso dificulta muito uma substituição, por exemplo, por uma inteligência artificial. Sim. Então, apesar da a radiologia ser uma especialidade que vai ser impactada, o ultrassom eu acredito que vai ser muito pouco impactada por conta destas características, né? E eu acredito no ultrassom também porque é um método altamente difundido, então todos os profissionais de quase todas as especialidades já veem o ultrassom como um método que dá diagnóstico. Isso é muito bom porque eles já sabem o valor do ultrassom. A ultrassonografia é um método barato, comparado com uma ressonância, então, absurdamente barato. É um método que está em todos os lugares e é um método que pode ir para cidades, inclusive cidades muito pouco populosas. Então, ele é um método extremamente democrático, é extremamente barato, é extremamente acessível, fonte pagadora já está ok e ele consegue dar muito diagnóstico. Inclusive, diagnósticos muito significativos ao ponto da gente completar exames mais sofisticados e mais caros, a gente tem que voltar para o ultrassom. Sim, e é isso que torna a ultrassonografia tão interessante? Eu acho que sim. Falando da parte médica, né? Falando da parte médica, eu acho que ela é essencial, tanto para o generalista ultrassonografista, quanto para o ultrassonografista de subespecialidades, quanto médicos que já são subespecialistas, mas que precisam do ultrassom para dar os seus diagnósticos ou encaminhar para um radiologista ou ultrassonografista para avaliar. Então eu acho ela excelente. Sim. Excelente. E do seu ponto de vista, essa área ela ainda tem espaço no mercado, doutor? Como é que está isso? Me fale um pouco mais sobre. Muito espaço, né? Se a gente for ver, infelizmente hoje a gente forma muito menos radiologistas e ultrassonografistas do que o mercado de ultrassom cresce e carece. Então, se a gente for ver em clínicas radiológicas particulares, geralmente o ultrassom é o exame que está mais para frente para ser marcado, porque a demanda é quase infinita. Sim. Né, de tão importante que é o método. E ele é um método de entrada. Se a gente for para o sistema público, aí a brincadeira é outra. Porque existem filas de mais de ano em serviços públicos para fazer uma ultrassonografia, que é um exame simples, barato, fácil de fazer e que dá diagnóstico. Então, infelizmente, hoje a gente tem um enorme gargalo na ultrassonografia. A gente precisaria, eu não saberia te expressar exatamente, mas a gente precisaria de muito mais ultrassonografistas do que a gente tem hoje. E aí, como você me perguntou alguns minutos atrás, essa pode ser uma oportunidade de mercado, não tenha dúvida. Com certeza. Então agora vai entrar a história da UMA, doutor. Eu quero saber do seu pessoal, né? Compartilha com a gente como nasceu o projeto UMA. Esse projeto, ele veio... Eu entrei nesse projeto atrasado, tá? Eu entrei aos 45 do segundo tempo, para falar a verdade. Mas é um projeto que está sendo desenhado pela Digimax, né? Principalmente pelo Dr. Rodolfo e pelo Dr. Gaspar, há alguns anos.
Mas como a Digimax é uma empresa que cresce muito e cresce muito rápido, ele foi sendo postergado, né? Até que houve a junção aí com o grupo do Dr. Mohamed. E aí foram dois grandes grupos de excelência, né? O Dr. Mohamed na questão de ensino, que ele é um expoente de ensino no Brasil, né? E a UMA é uma pós-graduação em ultrassonografia, então é diretamente relacionada a ensino, com o grupo Digimax, que é um grupo que está aí há mais de 15 anos, liderança em várias cidades, então mais de 30 cidades, se eu não me engano. Então, quando a gente junta uma pós-graduação, que é ensino, dentro do ultrassom, que é a radiologia, e a gente junta esses dois cacifes de grupo, a UMA já nasceu com muitos anos de experiência, apesar dela ter poucos anos de existência, né? E eu acabei, por sorte, entrando na UMA na parte final, lá já na resolução, com a incumbência da questão, principalmente da metodologia científica. Então, eu e o Dr. Marcelo Nico, que é um colega que está muito vinculado a isso também, questão de ensino, a gente entrou junto com esse grupo, principalmente a convite do Dr. Gaspar e o Dr. Rodolfo, para fazer a questão metodológica ou para ajustar a questão metodológica da UMA, que aí é algo que eu achei que ficou muito especial, para falar a verdade. Eu quero que tu já comente comigo. Me fala, resumindo assim, sobre a metodologia de ensino da UMA, que tem o seu diferencial, né, doutor? Exatamente. A gente quis fazer algo que seja muito prático, né? E de forma nenhuma desdenhando da teoria. Então a gente tem um material teórico muito robusto, tá? Então a gente tem as indicações dos livros principais, dos artigos principais, e a gente faz uma apostila específica teórica de cada módulo. Então tem muito material teórico, tá? Mas esse não é o foco da UMA. O foco da UMA, quando a gente foi pensar na metodologia, foi principalmente não cometer a mesma característica ou não seguir a mesma característica de uma residência médica. Como eu falei para você, a residência médica de radiologia são 3 anos, podendo ir até 6, como no meu caso. Só que as pessoas hoje não têm esse tempo, né? Não tem muitos não vão ter vaga, alguns não vão ter essa capacidade de poder ficar 4, 5, 6 anos. E a gente pensou como resolver essa lacuna de mercado de fazer uma coisa muito bem feita em menos tempo. E aí que a gente entrou com a metodologia que ela, no presencial, a gente faz 18 módulos dos mais variados temas dentro da ultrassonografia. E aí como fazer algo muito prático para isso. E aí que entrou essa metodologia. Então a metodologia é a parte teórica, o estudante vai receber aí 3, 4 semanas antes para se preparar para a prática. E na nossa parte prática, que é a presencial, a gente tem pequenas revisões teóricas daquilo que já foi passado para eles e depois a gente vai para a prática. E a prática ela foi desenvolvida de uma forma para pegar esse aluno e fazer como se ele estivesse se sentando ali para a primeira vez, o que é mais importante que ele veja. Então a gente tem uma parte do módulo teórico voltada para anatomia, vamos supor, nós estamos falando do fígado. Então o aluno vai ter estudado o fígado e lá na hora a gente vai bater muito quais são as características anatômicas ultrassonográficas do fígado. Esse seria um dos mais importantes do módulo. De abdômen superior talvez seja um dos órgãos mais importantes. E aí, à medida que o aluno entendeu esta questão, a gente vai para uma segunda etapa prática. Olha, o fígado ele tem esta característica de imagem, essa característica de contorno. Então, ele segue um cronograma que é estipulado por nós para que ele não perca nenhum detalhe na avaliação, que ele saiba identificar de forma muito significativa o que está normal, todas as estruturas normais e as estruturas circunjacentes, e consiga aprender a diagnosticar ou avaliar o que não está normal. E à medida que o que não está normal, a gente vai direcionando para aquilo que é mais comum. Então, por exemplo, na minha residência, a gente pegava livros gigantescos e estudava horas de uma patologia que acontecia uma vez a cada 1 milhão de casos.
Na UMA a gente está invertendo isso completamente. O que você precisa saber para sentar no aparelho, o que você precisa saber da anatomia ultrassonográfica, característica normal, e quando sair do normal, o que é mais comum para o menos comum. A gente vai chegar lá no menos comum, mas o que ele tem que se focar muito é naquilo que ele vai ver de forma direta. Sim. E aí isso dá uma tranquilidade para ele muito grande nesse sentido e direciona muito bem, até chegar no limite da ultrassonografia. Chegou no limite da ultrassonografia, a gente treina esse aluno para o que ele tem que fazer quando passar o limite da ultrassonografia. Quem ele tem que procurar, qual método ele tem que fazer para caminhar o paciente para um diagnóstico final, tá? Então, eu gosto muito, é lógico, eu sou suspeito para falar, mas a gente gosta muito dessa metodologia. E à medida que os módulos foram acontecendo, nós já estamos na segunda turma da UMA, a gente foi ampliando a parte prática. Então, o que era para começar quinta à tarde, sexta e sábado, a gente começou a colocar quinta de manhã, a gente começou a colocar na quarta-feira casos reais, supervisionados por professores e monitores. Então, o cliente hoje, o aluno hoje que tenha disponibilidade de tempo, ele pode chegar períodos anteriores para fazer uma parte prática mais extensa. E com o tempo, à medida que ele for pegando a mão, que ele for pegando a experiência, a gente está oferecendo para ele uma coisa que aí não tem em lugar nenhum do mercado. A gente dá a possibilidade dele fazer estágios remunerados, supervisionados por professores. Nossa, que interessante. Isso é um diferencial que eu não conheço, nunca vi, tá? Então, o aluno que ele vai melhorando, que ele vai pegando confiança, muitas vezes ele tem muita confiança perto de um professor. Mas será que ele saberia fazer isso sozinho? Então, a gente começou agora, no módulo anterior, a fazer estágios remunerados, supervisionados. E isso é um completo diferencial, porque é como se a gente estivesse introduzindo esse aluno no mercado. E ele no mercado, para não ficar perdido, ele vai ter uma supervisão de um médico. E o próximo passo, que aí também ninguém faz, o grupo, como eu falei para vocês, o grupo de Digimax é muito grande. Então o grupo de Digimax já está começando a contratar os alunos que se destacam, que têm disponibilidade, para trabalhar de forma supervisionada dentro das clínicas. Então, essa questão eu sei que eu me alonguei um pouco na resposta, mas essa questão da metodologia é o foco na prática, não descuidando do teórico. Depois a gente possibilitando realizar exames em pacientes e em modelos contratados para isso, e pacientes, tudo supervisionado. Próximo passo, o próximo passo, o aluno poder fazer estágios remunerados, supervisionados, até ele estar pronto para ser contratado, e grande parte deles vão ser contratados pelo próprio grupo. Doutor, e uma dúvida, em média de quanto tempo para se formar na UMA? 18 meses. 18 meses. 18 meses. Certo. Sendo que cada módulo é independente um do outro. Então, o aluno que fez o módulo de abdômen superior, ele teoricamente está apto. Mas como a gente sabe que é uma certa diferença entre fazer o módulo e estar apto, por isso que a gente resolveu aumentar essa questão prática, para deixar para o aluno toda a segurança possível, tanto para o aluno quanto para o paciente, de ter o melhor diagnóstico possível. Tu já citou um dos diferenciais da UMA, baseado, né, em outras instituições. Tem mais algum que se destaque? Eu acho que principalmente, assim, os dois principais diferenciais eu acabei colocando, que é o foco total na parte prática, né? Com cada vez mais a gente trazendo mais monitores, a gente trazendo mais casos e mais modelos. Em várias vezes a gente faz, antes da aula começar, a gente faz módulos de avaliação dos outros que já passaram, módulos que a pessoa pode repetir os exames. Então a gente faz isso de forma constante na prática. Então esse eu acho que é o grande diferencial. E para mim os maiores diferenciais, e aí que o aluno, inclusive com o tempo, ele vai poder bancar a própria pós-graduação, quando ele começar a fazer os estágios remunerados e depois contratação. É uma profissão que tem uma boa remuneração, né, doutor? Ela tem algumas vantagens, a profissão de ultrassonografista. Como existe muita demanda, e a gente sabe que demanda é o que manda em preço de remuneração,
Então o paciente, hoje o aluno ou o ultrassonografista, ele está podendo escolher aonde trabalhar e escolher remuneração, o que não é muito comum no mercado, né, tumultuado ou mercado com muita gente. Uma segunda questão que é uma grande vantagem da ultrassonografia é que a ultrassonografia, em caso de clínicas, não tem urgência. Então, é uma coisa que atrai muitas mulheres, por exemplo, é poder fazer o seu próprio horário. Sim. Então, sou médica, eu quero trabalhar como médica, não quero abandonar, mas eu também quero ter um filho. Vou dar um exemplo, tá? Sim. E aí ela consegue, por exemplo, se ela pegar plantões de 12 horas, não tem muita opção. Mas ela consegue, não, hoje eu vou trabalhar de 7h30 a 1h, mas não vou trabalhar à tarde. Amanhã eu não trabalho de manhã, eu quero trabalhar isso, eu quero começar às 2 da tarde e terminar às 18 horas, porque 18h30 eu quero passar em algum... Então dá para fazer essa questão de escolha de horários, o que não é muito comum na medicina, né? Dá para conciliar, né? Dá pra conciliar. É mais flexível, certo? E vamos lá, vamos para as perguntas finais, tá? Tu já citou, claro, algumas oportunidades, né? Que eu poderia dizer aqui, a carreira também, como ela está evoluindo, né? E os benefícios da ultrassonografia. E como está o mercado de trabalho para ultrassonografistas hoje? Tem coisas além que você poderia dizer que o senhor já comentou? Hoje existe a ultrassonografia geral e existe cada vez mais ultrassonografias especializadas, tá? Então hoje, por exemplo, eu vou falar sobre o ultrassom que tem crescido bastante, que é o ultrassom dermatológico. É a utilização do ultrassom para fazer avaliações específicas de pele subcutânea, seja para patologias, seja para questão estética. Então, é um método que está crescendo. A gente aumenta o uso do ultrassom, por exemplo, para avaliação de composição corporal. Então, existe hoje, são novidades que vão crescendo. Existe também, por exemplo, a possibilidade dos ultrassons hoje estarem cada vez menores e mais baratos, o que facilita o caminho médico, por exemplo, de alguém que quer exercer a medicina, mas que também pensa na questão empresarial, de montar sua própria clínica, né? Sim. Então hoje a gente já vê ultrassonografistas que moram numa região pequena, mas com cidades próximas. Ele compra uma ultrassonografia que cabe no carro, ultrassom portátil, e atende cada dia numa cidade em volta próximo de onde ele mora. Tá? Então, ultrassonografistas se juntando, montando clínicas, né? Então, a própria Digimax hoje, ela oferece, dentro das verticais de negócio, uma das questões da franquia, que ajuda esses próprios ultrassonografistas que vão ser formados, além de médicos, virarem empresários também dentro da medicina para poder levar ultrassonografia e outros métodos com qualidade. Então, hoje tem vários caminhos, né? Hoje não vou dizer que é um mar aberto, um mar azul, mas devido à demanda e a pouco ultrassonografista, está precisando muito mais de ultrassonografista do que eu já vi precisar antes. Então, existem muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades. Isso é ótimo. Acredito muito nisso. E como você vê o mercado para os alunos que se formam na UMA? Para os alunos que se formam na UMA, tem uma grande facilidade, que é o grupo Digimax. Né? O grupo Digimax é um grupo que cresce e cresce muito. Tá? E como crescer e crescer muito requer pessoas, né? E aí requer pessoas de todos os níveis, desde a recepção até médicos, né? Então no grupo Digimax existe uma carência de mão de obra dentro da ultrassonografia. Então talvez esse lá no começo tenha sido um dos motivos pela criação de um curso, foi porque não se encontrava radiologistas / ultrassonografistas para acompanhar a expansão do grupo. E aí surgiu essa pós-graduação, a UMA, fazendo com que, mas tanto o grupo do Morra quanto o grupo do Rodolfo, né, junto com o Dr. Gaspar, eles sempre prezaram pela qualidade. Então eles só se sentiram aptos a fazer isso na hora que pudessem trazer um produto que não existe no mercado e com toda a qualidade possível. E aí, hoje, como a gente já tem 2 turmas, é fácil de comprovar isso com os alunos que estão cursando. Então eu acredito que um dos diferenciais da UMA é que aquele que tiver interesse e que se desenvolver bem na pós-graduação, é bem possível que seja contratado de forma imediata.
criaram um negócio com pessoas competentes dentro da área e fizeram um super projeto, né? Porque a UMA é um projeto muito grande e tá aí para trazer mais caminhos para os alunos, né? Para os médicos. E parabéns, doutor, por isso. Muito legal mesmo, achei super legal o projeto da UMA. Obrigada também por estar compartilhando conosco toda a sua experiência. E o nosso podcast, doutor, está chegando ao fim. Tem mais alguma coisa que o senhor quer falar? Não, eu acho que quem está ouvindo esse podcast se interessou, nos procure aí nas redes sociais, sim, porque realmente as pessoas que estão fazendo, os alunos que estão fazendo, estão encantados. Inclusive foi engraçado que nessa última turma, a nossa sede é aqui em Itajaí, né? Bem pertinho daqui, por sinal. Sim. E veio uma aluna de Minas Gerais. E essa aluna mora a 1.000 quilômetros de distância de onde a gente está hoje, que é de Itajaí. E da primeira aula veio ela e os pais, né? E a gente teve a oportunidade de conversar com eles e o feedback foi muito bom, que eles estavam procurando uma pós-graduação em ultrassonografia há bastante tempo. E eles escolheram a UMA por todos os seus diferenciais. E quando chegaram aqui na primeira aula, no segundo módulo, eles ficaram assim, olha, acertamos, é exatamente onde a gente queria estar e estamos muito felizes com a decisão. Então você que ainda está na dúvida, eu acho que quem está na dúvida, entre em contato conosco, principalmente entre em contato com os alunos, que eu acho que é uma excelente opção. Muito obrigada pelos insights. Quer passar suas redes sociais? Teu Instagram? Eu acho que agora o mais importante é da UMA. Né? Então tá, qual que é o Instagram da UMA? Ultramax Academy, vocês vão procurar ela nas redes sociais e a gente deixa aqui o link na descrição, sim, qualquer coisa. E isso é sempre um prazer, precisando só me chamar. Obrigada, doutor, pelos insights, tá? Por compartilhar a tua vasta experiência, a gente agradece muito. E o nosso episódio chegou ao fim. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo e também que essa conversa tenha contribuído com novas reflexões para vocês. Nos vemos num próximo episódio e até logo!